Fala pessoal, bom demais, Fred Benetti aqui. Você tem rede social e quer começar ou já produz conteúdo e às vezes você fica meio confuso ou em dúvida em como criar um calendário de publicação? Esse vídeo é para te ajudar. Vou te dar 3 dicas aqui como usar o chat GPT para criar esse calendário. Vamos lá. Bom, como sempre eu vou pegar um nicho que eu não conheço, que eu não tenho nenhum cliente, que eu não trabalho. Esse daqui eu conheço um pouquinho só, mas não em operar esse nicho, mas por ver recentemente no Instagram. Então o nicho aqui, a ideia, eu vou me passar por um professor que quer criar conteúdo em rede social, tanto no Instagram quanto no TikTok, para gerar algum engajamento. Por que isso? Porque eu vi que tem muitos professores gerando conteúdo, e às vezes eu acho que falta uma coisinha ou outra, né? Então a pessoa tem tanto conteúdo legal para falar e às vezes se perde um pouco ou fica muito enviesado naquilo que está fazendo sempre. Então o chat aqui pode ajudar a ter novas ideias. Então aqui eu vou pedir para ele o seguinte, que eu vou contar que eu sou um professor de matemática, que eu dou dicas de matemática, e vou pedir para ele gerar um calendário para mim. Então vocês vão ver as palavras que eu vou usar aqui, tá? E eu vou explicar cada um. Esse vídeo eu vou fazer diferente, eu não vou escrever, que eu vi que nos outros vídeos às vezes ficava meio longo, então eu vou colar aqui e vou explicar a ideia, tá? Então vamos lá. Eu sou um professor de matemática e tenho um perfil onde dou dicas de matemática de todas as séries. Por que eu coloquei todas as séries? Porque enfim, professor de matemática acaba gostando de tudo, mas quanto mais específico você for, melhor. Então se você é um professor, no caso aqui eu podia falar que eu sou de, sei lá, quinta e sexta série, de tal idade a tal idade, então quanto melhor eu colocar, melhor o nicho ali, a segmentação que ele vai usar. Então aqui eu coloquei em todas as séries e estou no Instagram e no TikTok, tá? Aí eu coloquei assim, ó, sugira um calendário de conteúdos virais para essas mídias de 7 dias para ajudar no meu engajamento. Formate uma tabela e forneça o dia da semana, o tipo de conteúdo, em qual mídia e um título viral. Então aqui o que eu espero? Que ele fale para mim o seguinte, ó, segunda-feira você faz um vídeo no TikTok e o título é tal coisa, tá? Então é isso que eu vou pedir para ele. Podia colocar 14 dias, 30 dias? Podia. Por que eu coloquei 7? Porque a minha ideia imagina que eu consiga fazer esses 7 dias, com isso eu vou ter uma ideia de tipo de conteúdo que a minha audiência gosta, e baseado nisso eu posso vir aqui pedir e dar mais insumo para ele. Então eu posso falar, ó, vamos supor que minha audiência gosta mais de videoaula, tá? Eu posso falar para ele que faça só conteúdos de videoaula, tá? Então aqui é uma ideia para começar, tá? Então vou dar um Enter aqui. Bom, eu vou acelerar o vídeo e depois eu passo um por um. Então repara que ele gerou, né? Então aqui ele já deu uma dica, ó. Então segunda-feira faz um vídeo no Instagram com o título Como resolver equações de segundo grau em 5 minutos. Na terça faz um TikTok, na quarta um vídeo no Instagram, na quinta uma postagem no TikTok, e aí ele traz. Eu achei aqui, por exemplo, ó, desmistificando os cálculos de integrais e derivados. Isso aqui é difícil, isso aqui não é para qualquer um não, isso aqui eu tive na faculdade, lá em cálculo 1, 2 ou 3, nem lembro qual que foi, deve ter sido 1 ou 2, que eu lembrei agora do professor, tinha um professor meu que falava que quem não entende integral não entende a vida, e isso aqui é difícil, tá? Vamos pedir para ele regerar, tá bom? Aí você pode fazer assim, é só clicar aqui, ó. Então se você não gosta, até uma dica, né? Se você não gosta do que ele traz aqui, é só você clicar ali que ele vai gerar uma resposta completamente nova. Vamos ver se muda aqui. Então, ó, essa resposta que ele gerou eu gostei mais. Então são conteúdos mais amigáveis. E eu gostei desse aqui, por exemplo, ó, como fazer cálculo com porcentagem em menos de 1 minuto. E aí o que a gente pode fazer? Então ele sugeriu uma videoaula, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Sugerir
um script de vídeo aula para TikTok. Então eu vou colocar qual foi o tipo de conteúdo. Então vídeo aula está aqui, TikTok está aqui, e vou colocar o título. Eu sugeri um script de vídeo aula para TikTok com o título. Aí vou copiar aqui, ó, como fazer porcentagem em menos de 1 minuto. Vamos ver o que ele traz. Vamos colocar para continuar aqui. Então, ó, repara o tipo de vídeo que ele criou. Ele vem aqui falando certinho, ó, início do vídeo. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, né? Então seria uma videoaula de matemática. Hoje vamos aprender a fazer cálculos com porcentagem em menos de 1 minuto. A exibição de uma tabela com conceitos básicos de porcentagem. Narrador, antes de começarmos é importante relembrar alguns conceitos básicos sobre porcentagem. Porcentagem é uma forma de expressar uma fração de 100. Então, se temos 25% de um total de 100, significa que temos 25 unidades. Aí ele vem dar um exemplo de cálculo de porcentagem, ele dá a fórmula, ele dá um exemplo de porcentagem de desconto, dá a fórmula, ele dá um exemplo de aumento e dá a fórmula também. Então assim, imagina você, que às vezes você tem um bloqueio criativo, às vezes você tem, fala assim, nossa, será que esse conteúdo vai ficar legal ou não? O chat gera para você. E aí isso aqui você, de novo, sempre que em todos os vídeos eu falo, você não vai copiar e colar exatamente o que está aqui. Isso aqui é para dar um norte para você. Então, por exemplo, o que eu faria aqui de diferente? Eu faria duas coisas, três coisas, na verdade. Vamos lá, o que eu colocaria a mais? Eu colocaria o seguinte, ó. Vou pedir para ele refazer, porque eu achei os exemplos simples quando a conta é assim, é muito fácil, e às vezes no dia a dia, se o número é quebrado, às vezes não fica tão evidente. Tá? Então eu vou falar assim, ó, refazer com outros números que não terminem com 0. Então eu quero, sei lá, que termine com 2, com 8, enfim, qualquer coisa. Com 0. Vamos ver se ele refaz. Vou colocar continue aqui. Então repara que ele refez todo o script e alterou aqui os números, né? Então colocou 92%, colocou 15% aqui e ficou outros números que não são tão direto ali naquela porcentagem mais simples. Outra coisa que eu faria, ó, sugerir uma música viral. O TikTok tem muito disso, né? De você fazer alguma música que o pessoal gosta e tal. Então, vamos ver se ele sugere alguma coisa. E aí? Eu não posso colocar a música aqui por causa de questão de direito autoral, mas depois procura aí. Com certeza essa música tem lá no TikTok e talvez ficaria legal. Tá? A outra coisa que eu faria também é isso aqui, ó. Ele fala, ó, exibição de uma tabela, conceitos básicos de porcentagem. Então eu vou pedir para ele descrever o que seria essa tabela. Ó, descrever o que seria sugerir descrever uma imagem. Então aqui ele vem e dá uma ideia do que você pode usar no vídeo. Então repara que você pode utilizar isso para todos os conteúdos que ele sugeriu aqui. Tá? Então, ó, dei um exemplo de TikTok. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para Instagram. Beleza? Então, ó, eu vou copiar aqui, ó, o mesmo prompt. Aí vou colocar aqui, ó, sugerir
Eu vou pegar aqui esse primeiro aqui, ó, das 5 dicas infalíveis. Vamos ver o que ele vem aqui. Ó, sugerir um script. Eu vou colocar aí de conteúdo do tipo dicas de estudo. Para Instagram. Com o título 5 dicas infalíveis. Aqui eu vou direcionar um pouquinho mais. Não, vamos ver o que ele faz aqui, porque a minha ideia é pedir para ele um carrossel, que é o que faz mais sentido, né? Vamos ver se ele tem essa sacada de colocar um carrossel. Então, surgiu um script de conteúdo do tipo dicas de estudo para Instagram com o título, beleza. Então, deixa eu descer aqui, só para a gente pegar ele desde o começo. Ó, eu vou parar porque eu acho que como eu coloquei script, ele está indo direto, ele está associando a um vídeo. Tá? Eu vou só refazer aqui, ó, sugerir, vou tirar o script, colocar um conteúdo do tipo, e vamos ver o que ele faz aqui. Então assim, repara que isso daqui, você não pode colocar isso aqui no Instagram desse jeito, né? Isso aqui seria muito a descrição do post, por exemplo. E agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Transformar esse conteúdo em carrossel, sugerindo a headline. Headline é o que fica em cima, tá? Então, é tipo um título, né? Sugerindo a headline. Conteúdo, como é que eu coloco? Conteúdo enxuto e imagem para imagem. Vamos ver o que ele traz. Então repara que ele descreveu tudo. Se você concorda ou não, enfim, aí a gente pode ir pedindo para ele refinar. Então, por exemplo, o conteúdo enxuto não ficou tão enxuto. Eu posso vir aqui e pegar, ó, isso daqui, tá? Então, ó, resumir em menos palavras. Vamos ver se ele traz. Aí, ó. Pratique resolvendo exercícios relacionados aos tópicos estudados. E aí, o que você faz? Nesse caso aqui, você vai lá no Canva, né? Coloca lá para gerar cinco imagens e vai procurando. Então, imagem, uma foto de uma pessoa sentada em frente a uma pilha de livros de matemática e papéis com exercícios escritos. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado, que essa dica realmente te ajude a planejar o seu calendário, a ter novas ideias de conteúdo e que você bombe aí na sua rede, seja no TikTok, no Instagram, enfim, qualquer uma que você tem, Twitter, é só ir mudando ali. Se você quiser se aprofundar no uso do chat, aqui na descrição do vídeo tem um link de um conteúdo mais completo, mais denso que eu estou fazendo, que chama Os Prompts Poderosos, como dominar o chat. Tem uma parte lá que é gratuita para você testar, tem uma outra parte que não é, mas enfim, vai lá, dá uma conferida, que às vezes você pode gostar. Tem muita dica ali relacionada a Facebook, Instagram, Ads, SEO, muita coisa relacionada a marketing de e-mail, mas tem coisa também do dia a dia, né, como prompts relacionados à saúde, relacionados à programação. Então, enfim, tudo que eu vou vendo, eu vou colocando lá, tá bom? E se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like, se inscrever para você não perder os próximos, tá bom? Até a próxima, valeu!